E um ano depois dos atos do 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal julgou apenas 30 das cerca de 200 pessoas presas por vandalismo e invasão aos prédios dos três poderes em Brasília. No complexo penitenciário de segurança máxima da Papuda, na capital, 66 pessoas continuam presas aguardando julgamento. Até o dia 5 de fevereiro, o STF deve julgar em plenário virtual 30 ações penais de envolvidos nos atos. Silvio Navarro, depois de um ano, hoje completa aí um ano dos atos do 8 de janeiro, ainda 66 pessoas permanecem presas no complexo da Papuda, fora os mais de 1.300 que seguem com restrições, com tornozeleira eletrônica, com restrição para circular livremente, com horário, tendo que se apresentar à comarca semanalmente, enfim, com uma série de restrições e dificuldades um ano depois dos atos do 8 de janeiro. Ou seja, cumprindo pena, né? Porque é disso que se trata. Quando a pessoa está com uma tornozeleira eletrônica, passando pela humilhação diária, as restrições impostas pelo uso da tornozeleira lá na sua cidade, ela está cumprindo pena em regime domiciliar, é evidente. Quer mais um dado? 1.345 ações abertas, 1.113 ações suspensas, porque há negociação ou tentativa de negociação de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. O que significa esse termo? Você assume a culpa e a gente te livra, por exemplo, de ter de voltar para a cadeia. É assumir uma culpa, na maioria dos casos, por isso as pessoas não estão aceitando, de algo que elas não fizeram. Nossa, essa soma, 1.345 ações penais abertas, 1.113 ações penais suspensas, isso dá um número maior do que muita vara mesmo, vara de execução em determinadas regiões do Brasil. Isso tudo funciona dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e, destaco, 6.200 decisões administrativas foram tomadas somente no âmbito do 8 de janeiro. Isso durante um ano e esse baixíssimo número de pessoas condenadas. Tem 66 pessoas que estão presas, na colmeia no caso de mulheres, Papuda no caso dos homens. Elas estão presas de forma cautelar. Uma prisão cautelar alongada não é tortura? Pergunto. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, quando se tratava da Lava Jato, era. E aí nós estamos falando de pessoas que surrupiaram o dinheiro público, que roubaram dinheiro do pagador de impostos, da Petrobras, de estatais, pessoas que tinham um apartamento-cofre com 53 milhões de reais, pessoas que tinham codinomes em lista de propina da Odebrecht, por exemplo, e não pessoas cuja materialidade do crime sequer foi apontada. Não há tipificação de conduta com materialidade aplicada para todas as pessoas. Não foram encontrados vestígios. Então, olha a situação que o Brasil vive. Olha o tamanho dessa narrativa, essa mentira de um golpe de Estado, quando se tratou de um quebra-quebra generalizado em determinado momento, invasão de prédio público. Toda essa ficção, essa narrativa, para usar a palavra que eles gostam, impactou diretamente a vida de pessoas que, até aquela data, achavam que era possível, dentro de uma democracia não a relativa, ir à rua, porque a rua é do povo, e protestar, porque não acharam por direito uma quadrilha ter voltado à cena do crime. Palavras de Geraldo Alckmin. É possível retratar os fatos citando somente o que esse pessoal todo dizia no passado. O Augusto bem lembrou aqui agora há pouco os votos do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou citando o que o ministro Gilmar Mendes dizia sobre cautelares, sobre prisões preventivas alongadas. E estou citando o que o Geraldo Alckmin dizia sobre o PT, ele que está agora sentado ali ao lado, na mesma fileira do presidente Lula, que ele chamava de bandido, com aquele par de meias ridículo. Ana, nós tentamos aqui apurar, mas não conseguimos descobrir se entre esses 66 presos na Papuda ou entre esses 30 dos mais de 200 denunciados estão os supostos autores do plano para sequestrar, matar, enforcar o ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem conhecimento, até porque todos os inquéritos são sigilosos. Então, essa informação, infelizmente, nós como jornalistas ficamos reféns e não conseguimos transmitir para a nossa audiência, Ana. Pois é, e a gente tem que ter cuidado, né? Até porque a gente não sabe o que
é possível perguntar, né? Porque ninguém tem acesso aos inquéritos e acho que essas respostas nós vamos ficar sem o total conhecimento delas. Lembrando, Paula, que pegando, né, estamos lendo aqui, né, na nossa tarja, para quem nos ouve no rádio, mais de 60 pessoas seguem presas pelo 8 de janeiro. E aí nós tivemos nos discursos hipócritas de hoje a governadora Fátima Bezerra dizendo, anotei aqui as aspas, que estão sempre respeitando o devido processo legal. Tudo isso que aconteceu do 8 de janeiro, eles comemoram hoje o aniversário do 8 de janeiro, respeitando o processo legal. Nós ouvimos isso hoje. O Alexandre de Moraes disse que os culpados, né, que os golpistas seriam punidos, também anotei aspas, na medida de suas culpabilidades. Estamos falando de pessoas que, inclusive, se esconderam dentro dos prédios para fugir do tumulto que acontecia ali na área externa, né, na Praça dos Três Poderes, e que pegaram 16, 17 anos de cadeia, com nenhum tribunal, nenhuma corte acima dessa pena de 16, 17 anos de cadeia, nenhum tribunal acima para recorrer. E ouvimos hoje a governadora dizer que sempre respeitaram o devido processo legal e o ministro dizer que todos serão punidos na medida de suas culpabilidades. De novo, Paula, eles vivem num cercadinho, eles vivem em Nárnia, nas suas torres ali de marfim, sem contato com a população, porque a população sabe que não houve respeito ao devido processo legal. A população sabe que as penas que foram aplicadas aos réus do 8 de janeiro não foram na medida de suas culpabilidades, porque aqui a gente sempre defendeu que os culpados, os vândalos, os baderneiros, como disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi uma grande baderna, que eles sejam, sim, sentenciados na medida de suas culpabilidades, e não a 16, 17 anos de cadeia, como o Alexandre de Moraes hoje, inclusive inquéritos que ele disse que houve erros ali, mas que ele manteria a pena. Ou seja, foi uma fantasia. Hoje foi um show para a imprensa, um show para o consórcio e, principalmente, Paula, um show para que a narrativa da censura ela continue sendo alimentada, porque é isso que eles querem. Augusto. Bom, o Alexandre de Moraes disse que eles tiveram direito de ampla defesa. Eles não sabem sequer do que são acusados. E se ele condenou os depredadores, digamos, a 17 anos de prisão, certamente os responsáveis, os que se envolveram na ideia de enforcá-lo, serão condenados a muito mais. Deveriam merecer prioridade. Por que não julgaram ainda, não tiveram os nomes revelados e foram julgados os enforcadores? Né? A nossa Ku Klux Klan bolsonarista. Porque é o seguinte, não existem. Eu desafio o ministro Moraes e digo com todas as letras, ou mostra ou diz quem são, ou está mentindo. Ponto.